Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem, melhor do que eu, porque eu não estou muito animado. Chegamos ao fim de uma era. O anime de One Piece chegou ao fim da sua primeira temporada. Eu sei, é cômico, 26 anos depois, a primeira temporada de One Piece foi encerrada. Esse é o último episódio, o último review que eu vou fazer, como sempre fiz, semanalmente, trazendo pra vocês uma visão muito interessante, sempre evitando spoilers do que acontece no mangá. E infelizmente as coisas mudaram. Por quê? Por décadas a adaptação do anime de One Piece lançou episódios semanalmente, quase que religiosamente. Todo domingo tinha um episódio novo pra você. Embora os animadores da Toei tenham feito pausas e até remasterizado alguns arcos antigos para aliviar essa carga de trabalho, parece que uma grande mudança foi feita para o próximo ano de 2026 para dar mais descanso, obviamente, para os animadores, porque hoje em dia, convenhamos, nenhum anime mais é feito semanalmente. As coisas mudaram, atualmente temos temporadas sendo lançadas e animações incríveis e convenhamos, deu ano pra cá, semanalmente a equipe de animação conseguiu entregar algo surreal. Egghead mesmo foi um episódio mais lindo do que o outro, mas fica bem evidente que é difícil se acompanhar dessa forma. E atualmente arcos fillers não funcionam mais, não é verdade? Estão inclusive trazendo novos animes e refazendo eles sem esses fillers. Um episódio ou outro, ou aquele episódio que todo mundo já conhece que recapitula várias coisas, sempre vai aparecer mais arcos inteiros de filler. Eu acho que nos tempos atuais não funciona mais. E como parte dessa grande mudança, a Toei anunciou que o cronograma de episódios para One Piece vai ser diferente no próximo ano e nos seguintes. Temos um ponto bom e temos um ponto ruim. Vamos começar obviamente pelo ruim. A partir de janeiro, a exibição da série vai se dividir em duas partes por ano, totalizando 26 episódios em 2026. Embora essa redução no número total de episódios seja diferente dos anos anteriores, foi explicado que essa mudança é uma decisão estratégica para apoiar o avanço e a evolução da série no anime, porque o anime começou a encostar bastante no mangá. Como eu citei, fillers acabam atrapalhando, deixando de lado, quebrando a narrativa. Então assim, é uma mudança que acaba trazendo um impacto bom na parte de produção, porque eles vão ter mais tempo, mas temos essa redução, infelizmente, de episódios. E olha só, a gente vai ter um hiato de produção de 3 meses, de janeiro a março de 2026. Vai ser lançado em abril o anime, tá? O que acontece agora, galera? A gente tem um ano, 52 semanas, 26 episódios, significa que ou eles lançam tudo em uma tacada só, ou que eles vão estar fazendo um lançamento semana sim e semana não. Temos o cronograma, mas sim, até Egghead a primeira temporada de One Piece vai virar um meme grandioso, tá? Por que eu tô um pouco cabisbaixo com isso? Eu sei que a equipe tem que descansar e tudo mais, só que deixa aquele gostinho agridoce, sabe, de final de One Piece. O lado bom, que eu havia citado pra vocês, é após o mangá finalizar, a gente pelo menos vai ter aí mais uns 3, 4 anos de anime. Porque atualmente o mangá é lançado e a gente tem de distância pro anime chegar cerca de 1 ano e meio. Daria pra estar encostando no que é lançado, porque eles estão fazendo um por um capítulo, um episódio. Com exceção desses últimos aqui, que eles começaram a adaptar 2, eu acho que pra fazer certinho o encerramento com o arco de Egghead. Então, o lado bom é, acabou o mangá? Não tem lado bom acabar o mangá, né? Mas o anime ainda continua um bom tempo aí, trazendo pros fãs todo o grande desfecho da série de Luffy, ele se tornando o rei dos piratas, chegando em Laugh Tale. Eu chuto que mais ou menos aí uns 3 anos após a finalização do mangá. Então é isso, né? Esse aqui é o último review que a gente vai estar fazendo como conhecemos. Tem esse lado triste, mas também fico feliz de ter chegado até aqui com vocês, meus amigos. Afinal, vocês são o One Piece da minha jornada. Fica com ele agora o último review da primeira temporada de One Piece. Então vamos lá, meus amigos, nosso episódio tem os marinheiros falando sobre o Serafim, que eles estão sendo recarregados antes de serem levados para os navios da marinha. Interessante, né? Essa parte de bateria nos Serafins, não tínhamos essa informação. E o Sangue Verde, o que diabos é o Sangue Verde? Não sabemos também. Lembrando que tem aquela coisa de extrato de Akuma no Mi, que o Saturno tirou para injetar na Dine, na mãe da Bonnie, né? Então, tomara que volte um pouquinho nisso. Lute e Kaku também estão embarcando nos navios. Um dos agentes da Cypher Pool pergunta pela Stussy e o Lute diz que a matou. Não vemos nenhuma emoção no rosto do Lute quando ele diz isso. O rosto do Kaku já fica ali mais escondidinho, mas parece que ele está segurando suas emoções e com certeza, galera, eles deixaram a Stussy partir, tá bom? O Lute pediu ao Marty para não matar Kaku, demonstrando um momento raro de preocupação com seus companheiros
E o Kaku chorou quando a Stussy o chamou de amigo. Então eles têm um vínculo muito maior do que as suas ordens e ela vai aparecer em algum momento. Mudamos para Saturno. Os vice-almirantes pedem desculpas e dizem que irão imediatamente para Elbaf para capturar os Chapéus de Palha, mas Saturno diz que não é necessário. O maior fracasso que cometeram foi permitir que a mensagem do Vegapunk fosse transmitida para o mundo todo, e então temos uma revelação incrível. Um flashback do Saturno se lembrando do que aconteceu em Mary Joyce há 200 anos atrás, o ataque de Emmet na Terra Sagrada. Saturno, há 200 anos, parou uma ordem que o grupo de cientistas tinha daquela época para destruir o robô gigante Emmet. Ele pediu para esconderem o robô para estudá-lo em segredo, visando o futuro armamentista da Marinha. Isso aqui é muito legal, hein, galera? Não só mostra o começo da queda do Saturno, mas também nos revela que ele não sabe tudo sobre as tecnologias do Reino Antigo e por isso ordenou que o Emmet fosse estudado. Lembrando que ele era ministro de ciências, então faz sentido a escolha que ele acabou tomando em prol desse desenvolvimento tecnológico e, claro, armamentista para a Marinha. Eu realmente achei que tinham sido os cientistas que esconderam essa máquina e nunca imaginaria que o próprio Saturno tivesse acobertado isso. No presente, Saturno fala com os 9 vice-almirantes. Ele diz que eles conseguiram tudo o que vieram fazer. A usina de energia, York e Punk Records, mesmo que sofreram um grande fracasso com a mensagem sendo transmitida. O vice-almirante Doberman dá um passo à frente e faz uma pergunta. Se a ação deles foi considerada um fracasso, isso significa que o Vegapunk disse a verdade em sua mensagem? Sem dizer uma palavra, Saturno explode a cabeça do Doberman com seus poderes na frente dos outros vice-almirantes que ficam em choque. Vemos gritos para acordarem a equipe médica e uau, esse poder de derrubar um vice-almirante mostra a escala de força desses monstros. Agora isso aqui vai se espalhar como fogo, hein, galera? Dos vice-almirantes para os escalões mais baixos da Marinha, ó, é um estalo de dedos. Pensem que os fuzileiros navais agora estão sendo visados porque a Cross Guild está colocando recompensas pelas suas cabeças. Como esses marinheiros vão se sentir sabendo que não estão seguros nem cumprindo o seu dever em ilhas e nem mesmo perante aos seus superiores. Isso aqui é uma configuração muito boa que o Oda vem fazendo para a Marinha começar a ruir de dentro para fora. Mudamos para a Lab Phase, onde York percebe que a máquina de nuvens está trabalhando sozinha. Ela tenta pará-la, mas é tarde demais e Punk Records se desprende de Egghead e voa para longe graças às nuvens. Punk Records é a área que armazena o cérebro do Dr. Vegapunk e todas as suas pesquisas ali armazenadas, o que é muito legal, já que eu me perguntava se realmente o mundo perderia tudo isso, né? Porque se fosse, dependeria apenas da Lilith e o que ela sabia, mas não, Oda nos enganou, né? Configurou que as máquinas de comida, de ar-condicionado, de ilhas e todas as outras invenções como clonagens de órgãos e coisas a mais fosse salva para o futuro, para o que? Quando One Piece for achado, o sol que eles precisam para gerar energia for utilizado para levar ao mundo todas essas tecnologias. Mudamos para Mary Joyce, vemos que a crise de escassez de alimentos está atingindo todos os lugares e os Tenryubito estão em pânico. Lembrando que isso aconteceu porque tivemos ali uma conversa reveladora entre o Sabo, Dragon e Ivankov sobre a Reverie, que foi onde foi revelado que eles cumpriram os seus 3 objetivos, que eram destruir o símbolo dos nobres, a bandeira deles e declarar guerra, resgatar o Kuma, libertar escravos e por fim eles também conseguiram destruir as reservas de comida de Mary Joyce e com isso oficialmente declararam essa guerra ao governo mundial. E você tá vendo isso acontecer agora aí, com a galera entrando em pânico, não tendo sua lagosta pra comer, tá? Enquanto isso, Dragon e seus evolucionários do lado de fora conseguiram provocar insurreições contra o governo mundial e tiveram sucesso em libertar 8 dessas ilhas que se rebelaram. Mesmo com Luluzia sumido do mapa, essas ilhas não vão mais pagar o tributo celestial ou ceder às explorações. Mais ainda, os evolucionários eles estão atacando as transportadoras de provisões do governo pelo mundo. Tudo para impedir que qualquer suprimento chegue a Mary Joyce. Os nobres finalmente terão gosto do que é viver com fome. Tudo isso culminou nessa realidade. Os Revos realmente têm um plano muito bom para desestabilizar o governo mundial. Sem recursos em Mary Joyce significa mais imposto, o que significa mais descontentamento com o governo, o que significa mais revoluções e também o caos instaurado entre a casta mais baixa desses nobres. Mas então mais revelações para nós. No Castelo Pangea vemos Garland de Garland, vestido de terno, todo elegante, se caminhando para a sala de autoridade dos Goroseis. Garland entra e se senta em uma das cadeiras, provocando a desaprovação dos outros anciões que não gostam dos seus modos. Garland, porém,
se dirige aos outros Gorosei informalmente e diz que está ali porque acabou de receber um pedido. Os anciões o advertem sobre o seu tom e o alertam para ter cuidado com o que fala, mas Garlin, sem se intimidar, diz que a partir desse momento a Vegapunk York será colocada sob seu comando direto e ele assume a posição de Deus Guerreiro da ciência e da defesa. Os outros Gorosei ficam surpresos ao saber o que isto significa e Garlin diz que tudo ficou uma bagunça a partir de agora e o mundo estará em estado de turbulência como nunca antes visto e juntos eles vão fazer do mundo um lugar melhor. Garlin e seus companheiros Gorosei. E uau, galera, insano isso daqui, né? Eu tinha feito um vídeo quando surgiu a parte dos Cavaleiros Divinos, cravando que era uma linha sucessória para os Gorosei, e acaba fazendo sentido que o capitão deles ocupe um desses cargos. Mesmo eles sendo imortais, bom, eles podem ser substituídos se Mu assim quiser. E vamos lá, galera. Os Cavaleiros de Deus eles foram apresentados no capítulo 1054 do mangá, onde o Akainu disse que eles eram responsáveis por mediar conflitos internos entre os dragões celestiais, ou seja, as leis humanas não se aplicam aos deuses desse mundo, né? Por isso que eles matam e atiram em quem eles quiserem quando vão lá para as ilhas abaixo de Mary Joyce. Mas quando existe um problema entre os próprios nobres, uma desavença, e tivemos uma inclusive na Reverie com São Charles que queria Shirahoshi, mas foi espancado pelo São Miosgard, os Cavaleiros de Deus são chamados. Isso automaticamente já os coloca acima dos almirantes. Os almirantes são guarda-costas. Esses Cavaleiros Divinos são juízes e executores das ações dos nobres. E como sabemos, Garlin é um lutador e tanto por conta de God Valley. Temos uma explicação de por que vários Gorosei mostram sinais de terem estado em combate com suas cicatrizes. No passado, eles possivelmente também fizeram parte dos Cavaleiros de Deus e ascenderam às estrelas anciãs em algum momento, talvez do século perdido. E é interessante, né, que com a saída de Saturno dos planetas anciões temos a Lua entrando no lugar, mas o Garlin não é apenas uma cabeça de lua na sua vista lateral, porque é uma estrela na vista frontal. Se você olhar bem ali, forma uma estrela, né, o cabelo dele, a barba. Eu acho muito legal esse detalhe, tá? E agora York sob o seu comando direto e definitivo, galera, York vai ser escrava em Mary Joyce. Já era o seu plano de virar nobre, né? Não sei o que ela acreditava fazendo esse acordo, mas tá aí, ó. Ela vai ser forçada a inventar e fazer coisas 24 horas por dia, 7 dias por semana. A ganância é conhecida por sua miopia e ela vai pagar caro agora. Mas continuando, após esse anúncio do Garlin como um novo ancião, voltamos lá para Egghead e uma das sequências mais brutais de One Piece, né? Vemos o Saturno caindo do chão, gritando na frente dos vice-almirantes em choque. Chamas negras e relâmpagos irrompem do corpo de Saturno. Entre gritos e lamúrias, chama por Imu-sama. Vemos que o corpo do Saturno envelhece rapidamente e fica enrugado, como uma múmia. Os vice-almirantes ainda estão em choque e não sabem o que fazer. Então Saturno escuta a voz de Imu em sua cabeça. Por que você deixou Joy Boy escapar? Saturno clama por misericórdia e diz que o poder dele é imprevisível, além da sua compreensão. Então ocorre uma enorme explosão de chamas negras e relâmpagos. E depois que as chamas se apagam, apenas o esqueleto de Saturno permanece no chão e uau, eu tô tendo muito uau nesse episódio, né? Mas convenhamos, é bom demais, né? Primeiro assim, queria destacar que os raios, eles parecem bem rastros de tintas, tá bom? Com pincel. Lembrando que quando o Saturno apareceu na Egghead, o circo já parecia tinta. Olha, no mangá essa cena vocês vão falar que é tinta. Eu gosto disso aí do Imu-sama ter um poder relacionado à tinta, tá bom? Luffy tem a borracha, Imu tem a tinta. Não é a fruta da tinta. Quem tinha isso aí era nosso traidor de Wano, mas que represente algo parecido com isso. Assim como o Luffy tem a borracha fazendo parte dos seus poderes, Imu-sama pode ter a tinta também. E respeito que a falha do Saturno seja imediatamente punida. Imu está se preparando para a guerra. Saturno falhou e foi demitido, tanto figurativa quanto literalmente. Foi sem dúvidas a morte mais sombria de One Piece, viu? Um fim adequado para um homem tão diabólico. Minha única tristeza nessa cena é que eu só queria que a Bonnie tivesse visto os seus últimos momentos sofrendo em agonia. Mas agora vimos que ele começou a cavar sua cova há 200 anos, quando deixou os pesquisadores ficarem com um gigante de ferro sem confirmar que ele estava de fato morto. Falhou em capturar Kuma, deu a fruta para Bonnie, que agora detém a mais alta cadeia de comando dos pacifistas, não conseguiu prever que Vegapunk tinha algo planejado se ele fosse morto, não conseguiu impedir que Luffy e Bonnie escapassem, e o pior erro de todos, deixou Imu sentir o haki de Joy Boy daquela corda do Emmet pela primeira vez em centenas de anos. Por conta de Saturno, Imu-sama caiu de joelhos. Então a razão pela qual Imu matou Saturno é porque Saturno nunca destruiu o Emmet, o robô gigante. Junto disso tudo, finalmente obtivemos
a confirmação de que os anciões são imortais, ou pseudo-imortais, pelo menos até quando Imu-sama quer. Saturno estava vivo há 200 anos e parece exatamente o mesmo, mas não é pela cirurgia perene, e dado tudo que vimos, a fonte da longevidade e da força descomunal são sim um poder vindo de Imu. A cirurgia da juventude eterna não dá invulnerabilidade que os Gorosei têm, e também parece que eles têm uma resistência quase que infinita, sempre se regenerando, mas é muito louco obter a confirmação disso aqui agora, tá? Além disso, sabemos que a razão pela qual o Emmett ainda está por aí e não foi desmontado foi por conta do Saturno, o que significa que o Saturno foi responsável por tudo isso, começando há 200 anos atrás. E é legal que Egghead começou a incorporar esses temas mais sombrios, né, em comparação com os arcos anteriores. God Valley sendo os jogos vorazes para os escravos, o destino da Jeanne após ser capturada, a vida inteira de Kuma, a morte e como isso é diferente em certas pessoas como Kuma e Vegapunk, e também para os Gorosei. Agora o poder de Imu se torna cada vez mais além da compreensão, tá? Eu não acho que é uma fruta que faz isso. Os Gorosei são realmente uma espécie de satélite, o que é mais um acerto aí para nós que já teorizávamos que o Vegapunk tirou isso de alguma fonte, de algum estudo que ele fez e descobriu que existia uma entidade que tinha esses satélites divididos, né? Mas o que é o poder de Imu? Pode ser somente uma fruta ou um poder que se tornaria uma fruta, assim como Nika, que está além da compreensão, conforme o próprio Saturno diz, né? Parece uma versão que une diversos poderes, como a fruta da alma da Big Mom, que cria Homes, ou a fruta da tinta do Kanjuro. O que temos aqui é de fato um pacto demoníaco, né? A vida em troca da alma. Saturno viva mais de 200 anos, basicamente Imu pode dar imortalidade e tirá-la junto com o poder quando ele quiser. E isso mostra aí um dos poderes mais quebrados de todo o One Piece. Eu me pergunto se o Garlin acabou de assinar essa cláusula no contrato aí de ser incinerado de dentro para fora em caso de falha do cumprimento do dever. Possivelmente sim, visto que quem acompanha o mangá já sabe como funciona um pouco desses contratos. E surge a grande dúvida, né? Como Catarina Devon vai usar a cópia do Saturno? Lembram disso? Guarda na cabeça aí, ela tocou o Saturno. Como ela vai utilizar a transformação de Saturno a partir desse momento? Eu acho que exatamente por isso que o Oda planejou tudo dessa forma. Os Piratas Barba Negra acham que o Saturno está vivo para que eles possam se infiltrar. Então a Devon pode se dar muito mal na sua transformação ali, porque vão perceber que ele já estava morto. Outra coisa, eu sinceramente acredito que os 5 anciões não são do século perdido e não sabem muito sobre Joy Boy, além do que a fruta é aparentemente ridícula. O Luffy simplesmente não é tão importante para eles quanto o Vegapunk e suas armas, visto que o Saturno disse aqui sobre não conhecer muito os poderes do próprio Joy Boy. Eu acho que o único que realmente sabe o potencial dessa fruta e por isso que o Saturno foi punido. Mas bem, não parando as revelações desse último episódio, mudamos para Punk Records, que está voando sobre o mar, longe de Egghead, e descobrimos que Shaka, Edson, Pitágoras e Atlas estão vivos. Que coisa maravilhosa, eles estão falando sobre Orc e Punk Records. Pitágoras nos conta que as ondas cerebrais podem se conectar nesse lugar, de qualquer lugar do mundo. Então é possível que York ainda acesse as informações do cérebro, mas eles cuidariam de tudo para o uso futuro da humanidade. Sem orçamento e materiais, eles estavam de mãos atadas. Só que o Edson os lembra de um velho amigo. Nesse momento, vemos que dentro do domo há um longo corredor com muitas peças de reposição para os clones de Vegapunk. Os Vegapunks constroem um novo corpo com essa substituição, combinando a cabeça do Edson, o corpo e as pernas do Shaka, o braço esquerdo de Atlas e o braço direito de Pitágoras, criando uma quimera Vegapunk, né? Então eles chamam o seu amigo Haredas, o velho de Uetéria que treinou a Nami no time skip. Lembram dele? Isso aqui é muito legal, hein, galera? Eu realmente não queria que os Vegapunks morressem, tivemos essa grata surpresa, né? Não só estão vivos, como se fundiram e formaram um Omnipunk. Agora, Haredas vai ser importante para criar ilhas no céu para abrigar as pessoas, e não só isso. Ele é um Birkan da terra do Enel. E lembrem que Birka ainda não foi mostrada, é importante e quase certamente fica localizada acima de Elbaf, o que uniria os nossos heróis com Luffy e seus companheiros em um possível retorno do Enel. Por fim, o ápice de tudo. Vamos pro reino Kamabaka. Koala está resumindo o discurso do Vegapunk para todos, o mundo está afundando, então faz sentido que os Tenryubitos tenham escolhido viver no topo da Red Line, o local mais alto do mundo. Ivankov, porém, nos confirma outra teoria nossa quando diz que é por isso que o governo mundial ordenou que os escravos construíssem pontes gigantes, como Tequila, Vodka, Rum e Bourbon Wolf há 700 anos. Muito legal isso, hein, galera? Eu fiz um vídeo sobre o Tequila Wolf aí explicando um pouquinho. Vou deixar o link aqui para você dar uma olhadinha, tá? Mas as mega estruturas estranhas sendo basicamente confirmadas como sendo construídas pelo governo mundial para quando eles inundarem o mundo são interessantes. Eu obviamente estou surpreso com os outros nomes das pontes: Vodka, Rum,
Bourbon não parecem familiares a não ser pelo reino do Kaido, que se chamava Reino de Vodka. E a enorme façanha está a ser levada a cabo por vários escravos que são criminosos ou pessoas de países que não se aliaram ao governo mundial. A construção está rolando há 700 anos, hein? E como resultado, muitas ruínas dos campos de trabalho datam dos séculos anteriores por conta desse trabalho colossal. E é legal que essa sacada de ter mais uma ponte rolava quando os piratas Roger passavam no Ouro Jackson 25 anos atrás. O Oden observou os escravos trabalhando, puxando essas pedras enormes e tinha deixado um mistério no ar ali, porque Tequila Wolf, ela tá no West Blue, mas os piratas Roger, eles passam por uma ponte depois que saíram de Skypiea e de Water 7, ilhas que estão na Grand Line, na parte do paraíso. Ou seja, na jornada do Roger nós tínhamos visto uma outra ponte, que é bem interessante, né? E tem diversos significados a construção dessa ponte. Primeiro, mais claro, mostrar mais do governo mundial. Eles fizeram os prisioneiros pensarem que estavam construindo algo que ligaria duas ilhas para que tivessem esperança de um dia terminarem e serem livres, mas a realidade é que eles nunca terminaram eles. Seus filhos e seus netos e assim por diante continuaram. Todos morreram ali sem sentido. O propósito delas acaba finalmente confirmado. Permitir uma forma alternativa de cruzar com segurança outros pontos do mundo que vai ser utilizado pelo governo mundial caso o mar venha a subir, e também evita os poderes de Poseidon caso seja utilizado, né? Então talvez por isso que eles mandaram construir. E bem, vemos o Dragon parado na praia falando sozinho e dizendo ao Vegapunk que apesar dele não estar ali, não há garantia que as pessoas acreditem em suas últimas palavras. Eles vão ter que se apressar para acabar com isso. A luta entre os cidadãos para garantir um lugar seguro para viver vai chegar em breve. É legal essa fala do Dragon porque ele está sugerindo o pior da humanidade aqui florescendo, né? A selvageria vai correr solta na busca por lugares para sobreviver ao aumento do nível do mar. Eu gosto que o Dragon ele é bem compassivo, né? Ele está preocupado com o egoísmo da humanidade consumindo a gentileza e resultando ainda em mais mortes, que é o que os nobres mundiais querem. Mostra que ele é um líder guerrilheiro extremamente competente em lutar aí contra o governo mundial da maneira mais eficaz possível. Há anos e com sucesso, e temos esse episódio surreal com muitas informações para digerir e teorizar que nos presenteia com a chegada da deusa vingativa chamada Karma para São Saturno. Nada mais doce do que o karma puro e desenfreado. Ver Saturno se desintegrar e o maldito esqueleto fez meu dia, tá? E ainda mais engraçado ver como ele tratou todos como ferramentas substituíveis durante toda a sua vida e no final ele foi substituído imediatamente quando não foi mais considerado digno. Para fechar, no ápice de tudo, mudamos para o navio de Elbaf. A tripulação do Chapéu de Palha estava bebendo pouco, eles cancelaram a festa, ninguém estava afim de comemorar. Nami, Usopp, Sanji e Chopper estão cuidando da Lilith em um sofá gigante, só que a Lilith de repente acorda e olha ao redor surpresa enquanto toca seu fone de ouvido. O Usopp diz a ela que eles estão no navio dos gigantes e é por isso que tudo é enorme. Então eles explicam a Lilith o que aconteceu em Egghead e como ela é a única Vegapunk que conseguiram resgatar. Eles se desculpam, mas a Lilith diz que está tudo bem, porém ela começa a agir estranhamente. Primeiro ela começa a chorar como uma criança e o Usopp até se pergunta que parte dela é realmente má. Logo depois Lilith para de chorar e diz que está com fome, chocando todos com a rapidez nas mudanças de humor. E eles dizem que Lilith pode comer a comida dos gigantes que está na mesa. O Sanji se pergunta se Lilith está com fome de repente porque não há mais conexão com a York. Mas o Brook diz que o clima na mesa dos gigantes é um pouco sombrio, alertando. E aí vemos um Luffy deprimido, comendo uma uva gigante ali, muito triste. Ele fez uma promessa de salvar o Stella Vegapunk, mas falhou, mesmo sendo um Yonkou. É muito legal ver o Luffy de luto, mas sempre de uma forma mais ingênua, achando que um título pode resolver tudo. Egghead foi um caos total, então eles ainda saíram no lucro. Lilith muda tudo isso quando diz que está tudo bem agora. Ela chorou pela morte dos outros, mas usando o conceito humano de base, pois os conceitos dos Vegapunks todos ainda estão vivos e com isso eles cumpriram as palavras certinhas. Então não, o Luffy não precisa ficar triste. E vamos lá galera, esse episódio eu finalmente entendo um pouco dos satélites, tá? A Lilith está certa em dizer que nenhum deles está morto porque eles são aspectos saídos direto do grande cérebro do Dr. Vegapunk, como demonstrado ali pelo Usopp perguntando o que em Lilith exatamente é maligno. E é um aspecto dela, mas ela, pelo contrário, né? Ela foi uma pessoa que participou, que ajudou. Eu acho que todos nós olhamos para os satélites de uma forma muito simples. Não é que o Shaka só possa ser lógico ou a Lilith má, porque fundamentalmente eles são apenas membros do grande cérebro. Vimos isso com Atlas precisando usar o banheiro enquanto trabalhava, indo procurar a York que tinha essa função. Os satélites são apenas saídas para os sentimentos designados, mas de outra forma ainda são pessoas reais e totalmente individuais,
como Vegapunk disse a Stussy quando ela estava naquele clima de ser um clone também. Então responde essa pergunta de por que Vegapunk faria um satélite maligno em primeiro lugar. Porque não é como se ela fosse uma vilã de bigodes girando nas manhãs de sábado. Não, o próprio Vegapunk tinha muito pouco de maldade nele, pelo que a gente viu, mas conscientemente, trabalhando para o governo mundial, ele sabe que isso vai pesar em sua mente, pelo menos um pouco. Então ele precisa de uma saída para evitar que ele se distraia, assim como Atlas com raiva e York com ganância. Isso explica por que York é muito pior. Vegapunk não era nenhum santo e facilmente influenciado pela promessa de financiamento. A ganância é de longe seu maior pecado, pois ele precisa do financiamento para concluir sua pesquisa. E ele também não consegue se conter devido à ganância de querer saber mais e mais sobre os tabus do mundo. À medida que o seu cérebro crescia, junto com o conhecimento e as descobertas, sua ganância também destruía ele pouco a pouco, mesmo que ele percebesse, assim como qualquer outra pessoa em qualquer outra história, inclusive no nosso mundo. E Lilith, no fim, não é só um aspecto de maldade, é um Vegapunk por inteiro com todos esses aspectos dentro dela, por isso todos eles estão vivos e ainda conectados ao cérebro flutuante. Fiquei muito interessado em ver para onde Lilith e York vão a partir daqui na história, tá? Especialmente porque parecia que a Lilith estava se reconectando à rede quando ela clicou em seu fone de ouvido e contou tudo o que aconteceu. Independente dela estar totalmente reconectada ou não, suas emoções, choro, fome, mostram que ela não deve mais ficar presa à sua designação de maligna e pode ser uma própria pessoa. E após as palavras de Lilith, Luffy volta a ser feliz. Ele sai para o convés e pula sobre os gigantes. Então começa a festa em direção à Terra das Fábulas, Elbaf. O Soap diz a Zoro, que está no Sunny, que Luffy voltou ao normal. Então toda a tripulação do Chapéu de Palha e Lilith se juntam à festa. Robin está abraçando Chopper como um brinquedo de pelúcia e feliz por poder reencontrar o Sal. Os gigantes dizem ao Luffy algo que Vegapunk contou na transmissão, que o mundo será movido pelo cara que encontrar o One Piece. Quem você acha que será o rei dos piratas? E o Luffy, ei, por que você acha que eu me tornei um pirata? No ápice do episódio, podemos ver que os piratas do Chapéu de Palha, Lilith e os piratas gigantes guerreiros estão comemorando e brindando todos juntos enquanto Luffy responde a pergunta dos gigantes. Mesmo que vocês fossem meus inimigos, é óbvio que eu seria aquele que se tornará o rei dos piratas. Olha, me arrepiei, cara. Que maravilhoso isso aqui. É uma montanha-russa, né? Eu começo triste porque tá acabando o anime e termino feliz. Essa musiquinha de We Are tocando no final me arrepia inteiro. Eu adoro essa versão de We Are que eles tocam. E na última cena, cortamos pra Terra das Guerras, pós-crédito, hein? Em Elbaf, lá podemos ver a silhueta de uma pessoa que está bebendo na costa de Elbaf. A pessoa misteriosa apenas diz, venha. Essa fala do Luffy com os gigantes como inimigos parece um prenúncio para as desventuras em Elbaf. Guardem bem isso. Quanta silhueta misteriosa! Quem viu o mangá já sabe. Quem acompanhou somente o anime, quando aparecer a gente comenta um pouquinho disso. Mas eu vou dar uma dica para vocês. Capa do Crocus, pessoa misteriosa bebendo com ela. Pois é, uma certa lenda espreita vai aparecer. E é isso, meus amigos. Esse é o último episódio da primeira temporada de One Piece. Espero vocês novamente para os próximos episódios. Vou estar aqui cobrindo todos eles com uma cadência um pouco diferenciada, mas a gente ainda tem o mangá para se divertir e as boas e velhas teorias que vão nos acompanhar de hoje até o fim dos tempos. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistirem. Fui.